Olá, sejam bem-vindos a mais um Trajetórias. Eu sou Diego Flores, ao lado do meu colega de entrevistas, o jornalista Adolfo Vaz. Vamos entrevistar hoje o professor titular da casa, André Tchak. Acertei dessa vez. Perfeito. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo aceite. E eu que agradeço o convite, que maravilha, obrigado. E parabéns pelo programa, pelo projeto, fantástico. Muito obrigado. Professor, a gente sempre deixa uma pergunta inicial. O professor não é brasileiro de nascença, né? Então tem muita história bacana para contar para a gente aí. Conte desse início da sua origem, os estudos, o início dos seus estudos, né? Que vai depois lhe dar a abertura para uma graduação e a gente vai depois puxar essa história também. Então, eu nasci, né, e comecei a viver, portanto, na Itália, em Roma, estudei lá. Todo o meu percurso escolar foi na Itália. O sistema de ensino é um pouquinho diferente, mas no frigir dos ovos dá o mesmo, né? Dura 13 anos, aqui dura 12, né? E eu fiz tudo em Roma, né, em escolas públicas. Mas o que talvez nessa primeira parte do percurso possa ser interessante foi o ensino médio, que lá dura 5 anos. E no ensino médio eu tive vários encontros, descobertas, coisas que contribuíram para eu depois virar talvez aquilo que acabei sendo depois, né? Primeiro, a opção, a escolha pelas matérias, pelas áreas humanas, né? História, filosofia, literatura e, sobretudo, nesses anos, história da arte, né? Tanto que quando eu terminei o ensino médio, a minha ideia era entrar para a universidade, como eu entrei, para estudar história da arte e para depois virar professor de história da arte, né? Por uma série de motivos, inclusive, e que se ligam também a outra coisa desse período, que era o meu envolvimento político no movimento estudantil, com um partido da esquerda que hoje não existe mais, né, depois da queda do Muro de Berlim. E o fato que em Roma tínhamos estou falando dos anos 70, né, meados dos anos 70, o primeiro prefeito de esquerda da cidade de Roma, que é a cidade do Papa, então uma cidade conservadora, e que era um historiador da arte, inclusive muito conhecido no Brasil também, o Giulio Carlo Argano. Então tinha um clima político, intelectual, cultural, que me levou a eu quero ser historiador da arte, professor de história da arte, né? E isso me levou para a universidade em Roma mesmo, né? E não sei se posso já engatar a graduação, né? Pode falar como foi a escolha, então, pela antropologia, né? Então, foi essa mudança. Primeiro, imagine que alguém entre na UNILA para estudar na graduação e que, em vez de se matricular, de fazer Enem, etc., em História, ou em Filosofia, ou em Antropologia, ou em LAMP, etc., simplesmente se inscreva na UNILA, né? Ou, vamos dizer assim, se inscreva no ILASH, se matricule no ILASH. E dentro do ILASH ele pode, a cada ano, escolher disciplinas de História, de LAMP, de Antropologia, de Serviço Social, de Geografia, né? Mesmo fora do ILASH. Na época, na Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Roma, quando eu entrei em 78, era assim. Você não se matriculava num curso, por exemplo, Antropologia. Não existia a ideia de cursos separados, né? Se matriculava numa faculdade, que no caso era Letras e Filosofia. E tinha disciplinas a escolher de todas as áreas das humanidades, né? Tirando talvez a psicologia, tinha todas as humanidades lá disponíveis. Então eu entrei para fazer História da Arte. Minha primeira disciplina que acompanhei foi História da Arte Medieval. E depois, não sei por que entrei, não sei por que nem muito menos me lembro, porque se passou um bom tempo, entrei numa sala que tinha um professor de antropologia dando aula. Aquilo deu uma surpresa para mim, me apaixonei por aquilo e aos poucos fui escolhendo disciplina de antropologia, portanto lendo livros de antropologia. Isso me levou finalmente a oficializar, porque aí sim, a uma certa altura você escolhe uma habilitação, né? Mesmo escolhendo, como foi no meu caso, a habilitação em antropologia dentro da Faculdade de Letras e Filosofia, isso não impedia que eu continuasse fazendo disciplinas de história do teatro, história da música, história da literatura brasileira, que foi depois a segunda coisa que influenciou bastante na minha trajetória. Numa certa altura, eu estava estudando antropologia, querendo ser antropólogo quando crescesse, mas com esse interesse pela literatura brasileira.
E esse interesse pela literatura brasileira veio também pela antropologia, né? Numa das disciplinas, das matérias, o professor pediu para a gente ler um livro do Lévi-Strauss, chama Tristes Trópicos. Você sabe que Lévi-Strauss começou sua carreira de antropólogo no Brasil, primeiro como professor na USP, quando ele era muito jovem, e nas férias escolares, nas férias das aulas da USP, ele começou a fazer pesquisa de campo aqui no Paraná, no Mato Grosso, com grupos indígenas, né? E relatou essas experiências nesse livro, Tristes Trópicos, que é um livro despretensioso, não é um livro científico, é quase um diário de viagem. Esse livro, para mim, também foi muito forte, me despertou interesse pelo Brasil, confirmou o interesse pela antropologia e me despertou interesse pelo Brasil. Aí, moral da história, para finalizar, eu acabei fazendo um TCC com um orientador de literatura brasileira e uma co-orientadora que era antropóloga. E o TCC, que lá chamam de tese, era sobre literatura de folhetos, o cordel, né? Isso possibilitou que eu viesse ao Brasil, em 83, pela primeira vez, fazer uma pesquisa de campo. Voltei carregado de folhetos e mais folhetos no Nordeste e acabei escrevendo esse TCC, defendendo. E então terminei em 84 como graduado em letras de filosofia, mas eu sabia que era antropólogo, nem no diploma está escrito antropólogo, né? Isso é uma coisa bem peculiar do sistema italiano daqueles anos. Bacana, eu fiquei até curioso de lhe perguntar, mas como é a atividade do antropólogo, né, em campo, nas pesquisas? Eu quero esse gancho, antes de a gente passar para a questão das letras, eu queria que falasse um pouquinho da carreira do antropólogo. Então, hoje, se a gente responde essa pergunta em 2022, a resposta é totalmente diferente de como seria, por exemplo, quando eu me formei em 84, né? Hoje, um antropólogo na América Latina, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, praticamente, somos uma categoria que se apossou de quase qualquer assunto social, né? E o diferencial, em boa medida, do antropólogo, da antropóloga, é que para compreender fenômenos sociais, para compreender relações sociais, a gente busca as informações, os dados, as evidências em campo, conversando, entrevistando, observando os atores sociais reais, né? Então, é um trabalho que se desenvolve muito mais em campo do que em termos bibliográficos. Agora, cada antropóloga, cada antropólogo assume uma área de pesquisa. Eu, por exemplo, nos anos que eu morei no Nordeste, eu trabalhei fundamentalmente com comunidade de pescadores, né, de pescadores de mar. Então, é uma área que depois pegou o nome em vários lugares de antropologia marítima, antropologia da pesca. Mas tem gente que trabalha com administração, com economia, com educação, com relações raciais. O que, vamos dizer assim, torna compartilhável, comum a investida do antropólogo é de fazer pesquisa de campo, de estar no meio de onde as coisas estão acontecendo. E depois o professor, na pós-graduação, parte para a área de letras. Qual é a ponte, a interface entre as áreas? Então, isso também é interessante, porque quando eu terminei a graduação, eu tinha feito esse TCC, que era meio misto, né? Meio literatura, meio antropologia, né? Por exemplo, eu tinha trabalhado em cima de folhetos de cordel brasileiros, né? Mas pensando também não só no significado literal, literário dos textos, mas também das relações sociais que esses folhetos, de certa forma, representam, espelham ou testemunham, né? E aí, quando eu terminei essa graduação, até por questões que naquela época, repito, meados dos anos 80, uma era geológica atrás, não existia um sistema de pós-graduação estruturado na Itália como existia no Brasil. Então, vários professores que eu tive na época me disseram: por que você não vai fazer mestrado no Brasil? E aí o que acontece? Naquele período, nos anos 80, o meu interesse, que continuava sendo literatura popular, cultura popular, literatura oral, era no Brasil muito mais desenvolvido na área de letras do que na área de antropologia. Certo. A antropologia brasileira daquele período, dos anos 80, era quase exclusivamente ou majoritariamente voltada para assuntos indígenas. E eu queria continuar trabalhando nessa área de cultura popular, literatura oral.
Então, isso me levou a fazer o mestrado em letras e fazê-lo na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, por uma série de coincidências, mas também, sobretudo, porque haviam me indicado que lá tinha um grupo de professoras, professores, um grupo de pesquisa que trabalhava exatamente nessa área, e aí foi que, de um belo dia, saí de Roma para passar um ano e meio em João Pessoa. Maravilha. Você faz o mestrado e o doutorado lá, professor? Não, eu fiz mestrado lá, com uma pesquisa de campo em cima de uma série de textos orais de tradição ibérica, grosso modo, mas eu trabalhei com as versões orais contemporâneas, né, de 85, 88, numa cidade da Mata Norte de Pernambuco, chama Goiânia, que está praticamente na fronteira entre Paraíba e Pernambuco, uma cidade histórica, uma cidade antiga, barroca, do século XVI. E aí, quando eu terminei, defendi em 88 o mestrado, voltei para a Itália, porque, enfim, não tinha outra coisa para fazer. E aí, quando volto, de fato, a Itália tinha começado a desenvolver um sistema de pós-graduação, e acabei fazendo um doutorado em Bolonha, na cidade, na Universidade de Bolonha. Um doutorado que, a essa altura, era, de fato, interdisciplinar. Era, em italiano, chama iberística. Iberística seria estudos ibéricos. Então, tinha professores, disciplinas, tanto na área de ciências sociais, como de literatura, de filosofia, que tivesse a ver com Espanha, Portugal e América Latina, né? Então, muitos anos antes de imaginar que um dia existiria a UNILA, eu fiz um doutorado que tinha, de fato, um pouco a cara interdisciplinar e latino-americana. E eu acabei fazendo uma tese que também estava meio caminho entre literatura e antropologia. Trabalhei em cima de um poema épico, um poemeto épico curto de um poeta nascido em Portugal, que depois viveu no Brasil e morreu em Portugal, chama Bento Teixeira. O poema se chama, ele morou em Pernambuco, o poema se chama Prosopopeia, e que eu trabalho a partir da história de vida do poeta, que era um judeu expulso de Portugal, depois descoberto no Brasil como judeu, foi levado à força para Portugal e foi processado e condenado pela Inquisição portuguesa, né? Na época em que a Inquisição perseguia os judeus, né? Inclusive é interessante porque ele morou em Recife na época que os holandeses dominavam Recife, então no período dos holandeses estava tranquilo. Quando o Recife volta para Portugal, ele foi pego. Então eu trabalho um pouco essa coisa entre o depoimento dele na Inquisição, né, como ele se representa como entre duas religiões, entre dois países, mas também como isso aparece no poema dele. E aí então o doutorado foi de novo na Itália e termina em 93 o doutorado. Até esse ponto o professor tinha passagens profissionais também em universidades, né? Não. Na Itália é um pouco mais, era ainda um pouco bem mais complicado, né? Os mecanismos de recrutamento nas universidades são muito raros. Então eu, na realidade, eu saí da graduação e fui para o mestrado. Voltei para o mestrado, voltei para a Itália e fiz doutorado. A minha única atividade profissional nesses anos foi de tradutor, intérprete, né? Perfeito. Tanto como intérprete de eventos, etc., como de tradutor, desde traduzir contratos, certificados de comerciais, etc., ou livros. Talvez a gente fale um pouquinho dos livros depois. Eu traduzi muitos livros de literatura brasileira para o italiano. Mas, digamos, até 94, quando me mudei para o Brasil, eu nunca tinha trabalhado em universidade. E aí, no Brasil, quais são as passagens antes da UNILA? Então, aí, justamente, em 94, o que acontece? Em 94, final de 93, depois da minha defesa do doutorado, eu recebo uma carta, né, porque não existia e-mail, uma carta que sai de João Pessoa chegar a Roma, jovens, né? Eu lembro da carta, os mais jovens. Pois é, uma coisa retangular, normalmente, eu lembro uma retangular, o carteiro, né? Trazia a carta. E ela foi de João Pessoa para Roma, uma minha antiga orientadora de mestrado, que por sinal é francesa, professora lá na Paraíba, me diz, olha, o CNPq lançou um edital para recém-doutores. Grosso modo, é como um pouco as bolsas de pós-doutorado que tem agora, né? Para quem não é ainda empregado, né? Um contrato para você fazer pesquisa num programa de pós-graduação, se você se candidatar aqui no nosso programa, que é o programa onde eu tinha feito o mestrado, o programa de pós-graduação em letras da Federal da Paraíba,
poderia ser interessante. E aí eu fiz o projeto de pesquisa, mandei pelo correio também para o CNPq, e pelo correio eu recebi também a carta que tinha sido, então, a partir de julho de 94, 1º de agosto de 94, quando acaba de fazer 28 anos, eu me mudei de vez para o Brasil, e fiquei 3 anos com essa bolsa de recém-doutor, trabalhando na Federal da Paraíba como professor orientador no curso de letras e no programa de pós-graduação em letras. Então eu dava aula de literatura brasileira, teoria literária. Eu tinha até esquecido, de certa forma, que eu era antropólogo, né? Quando eu terminei a bolsa, eu passei um ano como professor, 2 anos como professor visitante estrangeiro, esses concursos que tem aqui na Unila também, né? E finalmente em 99, quando eu já não sabia, porque eu tinha, na minha cabeça, eu não voltava para a Itália mais, né? Saiu um concurso no Departamento de Ciências Sociais para professor de Sociologia. E um colega muito querido, inclusive morreu agora durante a pandemia de Covid, o professor Mauro Cury, me disse: André, você é antropólogo, se você começar a demonstrar que o seu diploma de graduação equivale a um diploma de antropologia, você pode fazer o concurso aqui para professor de Sociologia. Aí eu consegui esse papel, fiz o concurso, foi aprovado. Fernando Henrique Cardoso bloqueou as contratações porque o concurso foi em 99. Mas aí, primeiro dia útil de 2000, 12 de janeiro de 2000, eu fui contratado, tomei posse na UFPB. Então, de 2000 a 2010, eu fiquei 10 anos como professor no Departamento de Ciências Sociais da Federal da Paraíba, dando aula de Sociologia os primeiros 2 anos, disfarçando a minha antropologice nas aulas de Sociologia, e depois, finalmente, comecei a dar aula sobre antropologia na Paraíba, fazendo pesquisa com pescadores, orientando TCC, PIBIC, mestrado, doutorado, e foram 10 anos, de fato, onde, desde 94, né, melhor dizendo, de 94 a 2010, com contratos diferentes, como bolsista do CNPq antes, como professor visitante depois, como professor efetivo, concursado depois, 16 anos dando aula na Federal da Paraíba. E a chegada à Unila, como foi? De avião. Foi muito improvisa, mas também baseado numa coisa muito forte, que foi o seguinte: eu conheci minha mulher, e minha mulher nutricionista, ela acabara de ser contratada, de ser aprovada no concurso, estamos do Reúne, né? Quando várias universidades novas foram criadas, vários campi novos de universidades mais antigas foram criados, ela foi aprovada num concurso para trabalhar em Realeza, aqui no sudoeste do Paraná, né? A fronteira sul. Então, na realidade, eu tinha saído da Paraíba, tinha ido para Belém do Pará, na Federal do Pará, por um semestre. Era muito longe, Belém de Realeza. Então, uma amiga comum conhecia a professora Eljo, estava na comissão de implantação da Unila, disse: por que você não manda um currículo para a nossa comissão? Eu fiz assim. Um belo dia recebo um telefonema no celular do professor Eljo, que me sabatinou por telefone. Eu estava dirigindo, encostei o carro. 40 minutos de sabatina do professor Eljo por telefone. E aí depois a própria Unila, aqueles pouquíssimos servidores técnicos da Unila em 2010, organizaram a minha redistribuição, e eu cheguei na Unila em setembro de 2010. As aulas tinham começado há menos de um mês. Comecei a dar aula de FAO e preparando depois a vinda das colegas para o curso de antropologia, que foi criado no ano depois, em 2011. Perfeito. Professor, eu quero retomar aqui nos estudos de pós-doutorado. Aí, para que temas o professor caminha ali no pós-doutorado? Antes de a gente retomar essa vinda para a Unila, porque aí dá para esmiuçar mais um pouquinho ali, né? Então, eu fiz o primeiro pós-doutorado, que fiz outro depois, em 2005, passei 2 anos. Naquela época era possível ficar afastado. Eu fiquei 2 anos afastado da minha universidade, e com 2 anos de bolsa do CNPq, uma coisa assim, difícil, hoje praticamente impossível. E eu fui, né, na época, como eu falei, trabalhava com pesca, com comunidade de pescadores, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, fundamentalmente, né, nessa parte do litoral, Jangadeiros. E eu queria dar uma pausa para estudar um pouquinho melhor
o campo da antropologia da pesca no Brasil, o campo da antropologia marítima no Brasil. E a ideia era trabalhar, fazer uma pesquisa para ver desde o século XIX quem vinha na geografia, inclusive tem. Aliás, a antropologia da pesca começa na geografia, né? Tem, obviamente agora me foge o nome. Em São Paulo tem muitos estudos. A primeira doutora em geografia da USP, naquela época que a USP tinha a missão francesa, sim, o Pierre Monbeig, né? Foi uma aluna da Pierre Monbeig nos anos 30, que fez uma tese sobre o litoral de São Paulo, né? E aí, o que acontece? Justamente nessa perspectiva, comecei a estudar isso na Unicamp, no Departamento de Antropologia, com a supervisão da professora Heloísa Pontes. E aí, o que acontece? Desde a minha graduação, eu tenho uma paixão, assim, muito forte por uma grande figura intelectual brasileira, que é Antônio Cândido, né? A minha supervisora, Heloísa Pontes, conhecia bem Antônio Cândido, até porque a tese de doutorado dela tinha sido sobre Antônio Cândido. E eu conversando com ela, ela me disse, por que você não liga para Antônio Cândido, vai visitar ele? Eu me sentia como, sabe, visitar Mick Jagger, assim, era uma coisa... E ela insistiu, e eu liguei para Antônio Cândido, ele foi super gentil, e eu fui visitar Antônio Cândido em São Paulo. E nessa conversa com o Antônio Cândido, eu usei como gancho uma figura, a primeira antropóloga brasileira, que se chamava Gioconda Mussolini, o sobrenome é infeliz, mas ela era uma extraordinária antropóloga, que foi justamente a primeira, não só a primeira antropóloga mulher brasileira, mas a primeira antropóloga, o primeiro antropólogo que estudou pescadores, né? Desde os anos 30, 40, começo dos anos 40, que ela começou a estudar no litoral norte de São Paulo, São Sebastião, sobretudo Ilhabela. Então, e que foi muito próxima do Antônio Cândido, da mulher do Antônio Cândido, colegas de universidade, depois foram colegas como alunos, depois colegas como professores. Então, essa conversa com o Antônio Cândido me fez desviar meu projeto para reconstruir a trajetória intelectual pessoal dessa Gioconda Mussolini. Desde 2006, portanto, e ainda hoje escrevo e pesquiso sobre Gioconda Mussolini e sobre trajetórias intelectuais, né? Por isso que esse programa, eu gostei do título Trajetórias, porque é uma palavra-chave. Desde 2005, 2006 mudou um pouco a minha forma inclusive de estar dentro da antropologia. Hoje eu posso dizer que trabalho fundamentalmente com história da antropologia, brasileira e agora latino-americana, mas tudo nasceu nesse pós-doutorado no Unicamp em volta dessa figura extraordinária que foi a Gioconda Mussolini via Antônio Cândido. Perfeito. E, professor, voltando para a UNILA, né, desde a sua chegada, que atividades você exerceu além da docência na universidade? Aí vai chão, hein? Vou até passar para a água aqui. Quando cheguei no UNILA em setembro de 2010, éramos pouquíssimos, né? Pouquíssimos professores, pouquíssimos servidores técnicos e a necessidade de a universidade funcionar, possivelmente, né? E com toda aquela estrutura que qualquer universidade tem, pró-reitorias, etc. Então, poucos meses depois, o professor Erjo, o reitor da época, por motivos que ainda hoje me pergunto quais foram, me convida para ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Então eu fiquei, e eu tinha tido alguns cargos até bem interessantes na Paraíba, mas eu nunca tinha tido um cargo de pró-reitor, né? Então durante 2 anos de alguma coisa fui pró-reitor de pesquisa, foi praticamente o primeiro pró-reitor de pesquisa pós-graduação aqui na UNILA. Implantamos o sistema de iniciação científica, que não existia, o primeiro programa de pós-graduação, que foi o IELA, que depois eu acabei sendo professor nesse programa também. E então esse foi, digamos, talvez o maior desafio, né? Com praticamente no começo só um servidor técnico, que foi uma pessoa maravilhosa que me ajudou imensamente. Então 2 anos e meio nessa pró-reitoria. Quando saí, jurei que nunca mais pegaria nada, mas obviamente fui de novo capturado, acabei passando um período de também 2 anos como coordenador do programa do IELA. E finalmente, em 2017, o professor Gustavo, reitor na época, né, pro tempore ainda, me convidou para a coisa mais interessante, mais linda que eu já fiz na universidade, que foi coordenar a editora universitária, a EduNILA, né? Eu tenho um carinho, uma lembrança extraordinariamente
carinhosa, rica dessa experiência com pessoas maravilhosas que trabalham na editora da Unila em condições extremamente difíceis, né, com poucos servidores, com pouco apoio também, vamos dizer a verdade, tentando mesmo assim fazer um trabalho muito bonito. Então, foram fundamentalmente essas três atividades fora da docência, né? A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a coordenação do curso de pós-graduação e a coordenação da editora da Unila. Fora aqueles zilhões de comissões e de outras chatices que a gente tem que passar na Unila. Né? Tento fugir de algumas, mas não consigo fugir de todas. Professor, dando um salto aqui, imagino que tenha muitos projetos de extensão. Já tenha tido, tem novos ou futuros, né? Dá para destacar alguns assim que te chamam mais a atenção? Então, aí que vou assumir uma falha. Nos anos que estava na Paraíba, eu, claro, tinha projeto de pesquisa com os meninos no litoral, na praia, com os pescadores, e projeto de extensão também com pescadores, alguns dos quais, modéstia à parte, eu acho muito ricos, muito relevantes, né? Lembrando para quem mora aqui no interior do Paraná que a situação de pescadores de mar no Nordeste do Brasil é uma situação extremamente delicada, com muitas vulnerabilidades, com muitos ataques por parte do turismo predatório, por exemplo, etc. Bom, mas na Paraíba que de fato eu aprendi a fazer extensão. Diga-se de passagem, em italiano nem existe a palavra extensão. Quando eu comecei a fazer extensão, eu queria contar isso para minha mãe e eu não conseguia achar a palavra para explicar o que diabo eu estava fazendo. E foi uma descoberta, e sobretudo depois de 2000 a 2004, o reitor da época, na Paraíba, me convidou para ser coordenador da extensão cultural. Só um minuto a mais para dizer que essa universidade, Federal da Paraíba, que é uma universidade mais antiga, evidentemente, numa cidade que tem uma vida cultural extraordinariamente rica, música, teatro, cinema. Então, a Procuradoria de Extensão e a coordenação de extensão cultural que eu coordenei durante 4 anos, era praticamente mais rica, não em termos de dinheiro, mas do que a própria Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba ou do município, né? Nós trabalhamos com artes plásticas, com teatro, com cinema, com literatura, com manifestações populares. Foi uma experiência, assim, ímpar. De fato, talvez a coisa que eu mais tenha aprendido nos meus quase 30 anos de Brasil. Chegando no Unila, primeiro fui, né, capturado pela PRPPG e depois do programa de pós-graduação. A implantação do curso de antropologia também não foi brincadeira. Então, eu só fiz a extensão na Unila junto com uma colega extraordinária, que é minha mulher, que é a professora Érica Marafon Rodrigues, e que depois pegou meu sobrenome também, Jack. Então, e ela está no curso de coletiva. Então, tenho participado de todos os projetos dela, dando, assim, só uma ajuda quase braçal de coisas pontuais, porque os projetos que ela desenvolve, né, tem tudo a ver com o tema principal que ela desenvolve, que é segurança alimentar e nutricional, né, soberania, segurança alimentar e nutricional, com projetos que têm envolvido colegas pesquisadores, mas no projeto de extensão, né, não é projeto de pesquisa, da América Latina inteira, 17 países, sobre guias alimentares, etc. Mas, digamos, eu nunca coordenei um projeto de extensão aqui na Unila. E isso é uma coisa que, de fato, os meus amigos da Paraíba que conhecem o meu pique extensionista ficaram um pouco sobre, você não faz extensão na Unila, né? Aqui não deu, né? Embora eu quero aproveitar dessa oportunidade para falar de como tem sido importante a presença da ProEx na Unila, o papel que ela tem desenvolvido desde lá atrás, né, com a professora Ângela, que foi a primeira proreitora, quando eu estava na PRPPG. De fato, a extensão da Unila é uma extensão muito rica, muito relevante, com esse pique latino-americano que praticamente nenhuma outra universidade brasileira tem, isso é muito legal. Exato. Em relação aos projetos de pesquisa, professor, como foi essa sequência e se puder destacar para a gente? Então, aí o meu projeto de pesquisa, que visam fundamentalmente a minha própria manutenção dentro dos programas de pós-graduação, orientação de iniciação científica, etc., tem sido voltado muito para a história da antropologia, né? História do pensamento antropológico, história do pensamento social, e um projeto de pesquisa projetos de pesquisa são fundamentalmente bibliográficos, né, como
praticamente não tem pesquisa de campo, ajudam muito na orientação, né, como diz burocraticamente o CNPq, na formação de recursos humanos. A gente orienta iniciação científica, mestrado, quem não tem doutorado ainda, mas eu orientava muito doutorado lá na Paraíba. Então isso dá uma imensa satisfação, mas tem sido tudo dentro desse campo da história, da antropologia. E eu, aos poucos, tenho brincado comigo, com alguns amigos, que eu, quando nasci de novo, quero ser historiador. E acabei, por isso, de entrar no mestrado em História, né? Fui credenciado lá. E lá também vou desenvolver um projeto ligado à compreensão de como a antropologia na América Latina, antes mesmo de ser institucionalizada como antropologia, era praticada por intelectuais, pensadores, desde o século XIX, que obviamente não se reconheciam, não se declaravam, não se definiam como antropólogas e antropólogos, mas acabavam desenvolvendo reflexões, pesquisas extremamente relevantes sobre a diversidade social, cultural, étnico-racial na América Latina, em vários países, né? Então, o significado, enfim, a marca dos meus projetos de pesquisa aqui é um pouco ligada a essa ideia de que a antropologia latino-americana existe há mais tempo daquilo que testemunharia a sua institucionalização oficial nas universidades, que é os anos 30 do século XX. Há muito mais tempo, tem um olhar antropológico dentro da América Latina. Talvez uma junção com a arqueologia também, no sentido de aprofundar mais esses estudos, né? Fortíssimo, fortíssimo, você lembrou bem. E que também me remete um pouco, né? Eu sempre conto essa história, meus alunos já não aguentam mais ouvi-la, né? Que eu tive um avô arqueólogo, né? Que eu não conhecia porque ele morreu bem antes de eu nascer. Um arqueólogo em Roma, então o arqueólogo em Roma não tem nada a ver, completamente diferente. Mas eu vivi com esse mito do avô arqueólogo e também queria ser arqueólogo. Mas na Itália, arqueologia e antropologia não se falam minimamente, muito diversamente do que acontece na América Latina. No Brasil até um pouco menos do que, mas por exemplo, Peru, Honduras, México, né? Arqueologia e antropologia inclusive se estudam no mesmo curso às vezes. Isso também, por exemplo, a arqueologia social latino-americana tem uma relevância extraordinária justamente, inclusive política, com relação ao destino da territorialização de muitas populações indígenas, né, do passado e do presente. Né? O IFAM, você tem um levantamento Pois técnico, patrimônio. Um impedimento, você precisa ter ali um laudo de um Exatamente, arqueólogo para poder fazer a obra ali, digamos assim, né? Depender da localidade. Esse da compreensão do papel que desempenha a arqueologia social latino-americana aqui na UNILA também é uma coisa que eu tenho me interessado bastante. Interessante. E sobre os livros, professor, você pode falar para a gente as suas publicações? Então, veja só, publicações, livros que eu escrevi ou livro que eu publiquei? Eu escrevi um livro que está lá e que eu agora finalmente estou me decidindo a fazer os últimos ajustes e mandar para a editora. Que é justamente a biografia intelectual, trajetória de Gioconda Mussolini. Eu desde 2005, aí de vez em quando me aparece uma coisa, aí escrevo mais 5 páginas, 10 páginas. O livro hoje tem mais ou menos 300 folhas de computador, e eu devo fechar e mandar. Como a professora Gioconda Mussolini foi aluna, depois professora, do começo da USP, foi da segunda turma da Faculdade de Filosofia da USP, foi professora da USP desde 1938, né, junto com os professores franceses, né, foi aluna do Lévi-Strauss, do Monbeig, e me aconselharam a mandar o livro para a editora da USP, a EDUSP, né, ver se que sempre tem um olhar carinhoso para os seus antigos alunos e professores, então talvez seja possível publicá-lo lá. Fora isso, eu publiquei, isso tenho muito prazer, muito orgulho, foi muito prazeroso fazer, mas nos anos que eu estava na Itália, nos primeiros anos do Brasil, traduzi muitos livros de literatura brasileira para o italiano. Então traduzi Mário de Andrade, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Rubem Fonseca, que ninguém tinha traduzido na Itália. Fundamentalmente alguns menores, um que já não gosto mais de ter traduzido porque virou uma pessoa pouco simpática, mas então são livros que Paulo Lins, o Cidade de Deus, né, que é um livro bastante importante e que eu gostei muito de fazer isso, né, e mesmo não sendo livros que levam meu nome, aparece pequenininho lá, né, Graciliano Ramos, traduzido por Andrea Ciacchi, então não se comparam, né.
Machado de Assis, etc. Mas isso foi bem prazeroso. Eu tenho muito orgulho de ter feito durante alguns anos essa contribuição, digamos assim, para que os italianos conhecessem um pouquinho melhor alguns aspectos da literatura brasileira. Você tem algum retorno desse trabalho? Como está sendo? Como foi a aceitação desse Boa, lá? devo dizer. Não, até porque trabalhei numa editora relativamente pequena, que por sinal foi à falência. Espero não por culpa dos livros que eu traduzia. Mas sim, teve repercussão. Por exemplo, esse do Graciliano, que é Vidas Secas, né? Eu acho ainda hoje, obviamente, uma obra-prima. Saiu até recentemente uma tese de doutorado na Federal de Santa Catarina, que foi em cima das traduções italianas do Graciliano Ramos. A autora me entrevistou e não sou eu que eu posso dizer, mas acho que foram... Eu adorava, por exemplo, escrever nota de rodapé, glossário, porque tem um monte de coisa na literatura brasileira que para nós aqui parecem normais, mas para um leitor italiano que nunca pisou no Brasil, até saber o que é cachaça, o que é, enfim, manga, tem um monte de coisa do cotidiano da vida brasileira, inclusive do século XIX, que são desconhecidos. Então eu usava um pouquinho dos meus conhecimentos da cultura brasileira para poder, digamos, acrescentar à tradução do texto informações ou com nota de rodapé, com glossário, com uma introdução, etc. Então foi bem legal. Bem aprofundado, bem difícil de ser realizado, né? Mas é divertido, bem prazeroso. Né? Professor, uma pergunta meio óbvia, depois da nossa conversa aqui. A docência sempre esteve no foco profissional? Sim, embora não necessariamente da antropologia. Falei, né? Eu queria ser professor de História da Arte. Me sonhava mostrando para os alunos, inclusive do ensino médio. Me imaginava professor do ensino médio, né? De liceu. E depois sim, e cá para nós, né? Não sei se isso se pode dizer, mas tem algumas áreas, como a antropologia, que é difícil você não ser professor, né? Certo. No Brasil, eu sou muito tranquilo em dizer, a docência é uma excelente oportunidade para algumas áreas do conhecimento que fora da docência, claro, tem oportunidades também, opções, mas mais difíceis, né? Então a docência dá satisfações, inclusive no dia a dia, no cotidiano, apesar de ser muito cansativo, de ser, dependendo do contexto administrativo, cheio de problemas, de pequenas questões a serem resolvidas, mas ainda é uma profissão bastante prazerosa, digamos. Né? E, repito, algumas áreas das humanas é difícil. O cara, se forma em engenharia, pode ser engenheiro, né? Ou professor de engenharia. Mas se for engenheiro, não tem nada a perder, muito pelo contrário. O antropólogo não ser professor é mais dura, né? Certo. Professor, que recado que você deixa aí para os mais jovens que se interessam aí ou por antropologia ou por letras? Bom, eu espero que se esses jovens se interessarem por essas coisas, por essas áreas, já estão provavelmente no bom caminho. O que acontece hoje que é muito difícil você se interessar por alguma coisa sem passar pela universidade. Vamos dizer, a literatura ainda vai. Você pode ser um leitor de literatura, de poesia, de narrativa, de teatro, na tua vida, mesmo não sendo um especialista formado, etc. Mas se você entra na universidade querendo estudar, por exemplo, antropologia, ou por exemplo, literatura, aí você tem que ter uma disposição, não digo ao sacrifício, porque não é nenhum sacrifício, vamos dizer assim, assumir o compromisso que daqui para frente, a partir do momento que, por exemplo, você entra como aluno na graduação, você pode planejar 1000 coisas, pode mudar esse planejamento ao longo da vida, mas você tem que levar esse compromisso muito a sério. E não sei se estou dando esse recado pensando em alunos que a gente tem tido ao longo da vida, né? Mas, por exemplo, se é para ler 200 páginas por semana, leia 300. Se é para ler 300, leia 400. Alguma coisa assim. É muito difícil você compreender coisas que, por exemplo, a antropologia ou literatura veiculam e não são coisas banais, né? Literatura e antropologia são duas coisas que, na ficção ou não,
na realidade ou não, dão conta de praticamente todos os aspectos da vida social de um país, de uma época, de um continente, de uma cidade, dependendo. Não é pouca coisa. Então muito difícil você pretender dar conta de tantos elementos, de tantas complexidades de forma leve. Você tem que mergulhar naquilo e ler muito. Mas, quem sabe, isso acontece também nas gerações mais jovens, muito mais ligadas à tecnologia, a telas, a pixels. E, embora se possa perfeitamente ler e-books, eu leio muito e-book, mas a leitura é de fato talvez a coisa que eu mais aconselharia. Leiam muito, se apaixonem pelos que vocês leem, obrigam com aquilo que vocês leiam, mas leiam. Professor, agradeço a vinda ao nosso programa, foi rápido. Imagino que tenha mais assunto para... Eu tinha medo de falar demais, ainda bem que foi menos... Não, foi muito bacana. Bom, deixo aqui o convite para o próximo Trajetórias e dê lá o seu like e até o próximo programa. Até mais.